Wojciechowski. Está sendo uma grande honra estar participando desse projeto tão legal, chamado Histórias do Sul, contadas em prosas e versos, da TV Sangue de Gaúcho. Eu sou regente, sou pesquisador, musicólogo, professor de música, e um certo tempo eu me apaixonei pela história da minha aldeia, e acho isso super importante porque, estudando a nossa aldeia, a gente entende o mundo. A minha aldeia é Erechim, né? Hoje Erechim tem seus mais de 100 anos, e o que a gente entende hoje por Erechim era uma parte de uma grande colônia de Erechim que englobava outros municípios da nossa região. E certamente, muito antes da colonização, já existia a música dos índios, né? Que existem pesquisadores que escreveram sobre, mas eu vou me deter um pouquinho mais sobre essa influência da música europeia, principalmente, né? A região foi colonizada por diversas etnias. Numericamente falando, talvez os alemães, italianos e poloneses foram mais números mais expressivos, né? Vou me deter em algumas famílias para exemplificar essa construção da música regional. Um dos personagens dessa história, o Sr. Martin Moron, um imigrante da Saxônia, que chegou aqui no Rio Grande do Sul, aqui na nossa região, mais especificamente na cidade de Barro, hoje Gaurama, e que vai ser formar um dos primeiros grupos da região. Ele tocava clarinete, e ele vai ter, voltando, e ele vai ter descendentes que vão seguir com essa sua tradição. Um deles é o Sr. Paulo Carlos Moron, que foi regente, instrumentista muito influente na nossa região. E até hoje nós temos seus netos, bisnetos, que estão ainda atuando na música regional. Falando ainda, sobre o seu pai, Martin Moron, que chegando em 1912, logo com alguns vizinhos, formou-se o primeiro trio musical da nossa região. Juntamente com ele, um outro imigrante, também chegado no mesmo período, na mesma localidade, o Sr. Arthur Karl Eugen Krieger. Ele era um violoncelista da Orquestra Filarmônica de Berlim. Cabe a gente lembrar aqui que a Orquestra Filarmônica de Berlim, ela vai ser uma das principais orquestras, não só da Europa, mas de todo o mundo, primeira metade do século XX e segunda metade do século XIX. Chegando aqui, juntamente com o Sr. Giacomo Bess, que era um acordeonista, inclusive imigrado das colônias velhas, que construiu seu próprio instrumento. Esse pequeno trio vai estar atuando nas festividades, inclusive no baile de instalação do município de Erechim em 1918, que aconteceu na própria ferrovia. Outros imigrantes também ajudaram a construir essa nossa história. Um deles é o Sr. Richard Kreis. Ele era um imigrante austríaco que veio com uma sólida formação musical para Boa Vista do Erechim. Ele estudou na Universidade de Praga e tocava violino muito bem. Junto com seus pais, filhos que vão formar uma orquestra familiar. Ainda na década de 20, ele vai estar instalando o primeiro cinema da região, o Cine Central, em que ele e sua família vão fazer a trilha sonora para recepcionar as pessoas chegando ao cinema, como também fazer a trilha sonora para o cinema, ou seja, uma trilha sonora ao vivo, que apesar de parecer um pouco exótico, era bastante comum em vários lugares do mundo. E mesmo aqui, no nosso interior, isso já acontecia. Era uma família que veio com seus instrumentos, né? Então desde a esposa do Sr. Richard,
que aqui ele aportuguesou o seu nome, então a gente vai encontrar documentos com o nome Ricardo, e isso para mim é muito importante, porque além deles tocarem esses repertórios que vinham de fora, né, europeus, e mesmo manuais que traziam aquelas músicas para cinema, né, a música para suspense, música que muitas vezes vinham junto dos filmes, que ele envolvia e arranjava, construía as músicas junto com a sua família. O Sr. Richard Crash era um compositor. Então nós temos partituras, né, desde a década de 20, que para mim é um documento tão bonito, que escreve Boa Vista do Erechim, a data e a composição. Geralmente eram composições daquilo que a gente chama de música ligeira, né, que é aquela música como, por exemplo, foxtrot, valsas, tangos. Então, temos já, nesse pequeno início de Erechim, um compositor que está compondo música aqui, música totalmente original, né? Sim, é muito clara a influência europeia nessa música dele, né? Não à toa tudo que ele, a sua bagagem da universidade não deixa de existir, né? Mas ele faz aqui, nesse novo território, uma música nova. Encontrei alguns jornais da década de 30 e 20, não lembro agora as datas exatamente, mas que não somente música para dança, né, mas também existem jornais com convites para recitais, ou seja, uma música para as pessoas não dançarem, mas para sentarem e assistirem, para deleitar a alma. Mas provavelmente por questões de sobrevivência, e não raro, diversos desses músicos vão estar também atuando em outras profissões. Tanto o Sr. Richard Crash como outros dos seus descendentes vão estar tocando em diversos dos grupos importantes de baile da região. Entre eles, a Jazz Típica Ideal, que na década de 50, deixa eu encontrar aqui, o Jazz Paiol Grande, o Jazz Típica Tangará, e cabe a gente lembrar aqui algo que me é um pouco curioso. A palavra jazz, ou jazz, como a gente conhece, não tinha em nada a ver com o gênero jazz, que inicialmente a gente pode imaginar. A palavra jazz, eles se referiam à bateria. Então os grupos que tinham bateria, eles chamavam de jazz. Típica, com referência típica argentina. Então, geralmente eles também tocavam um tango, ou milongas e outras coisas, que era muito comum. Nós não temos exemplos na nossa região aqui, mas quando alguns grupos em Passo Fundo a gente encontra com a palavra regional, tem a ver com música brasileira. Então no repertório desses grupos tem vão tocar choro, samba e outras coisas, né? E em geral o que o repertório desses grupos engloba tudo isso que a gente chama de música ligeira e nossa atual música popular. Pela questão do sobrenome a gente não faz a ligação, mas talvez dos nossos artistas mais conhecidos, mais importantes desse período da década de 50, 60, o seu Oswaldo Elemar Engel, né, nome inclusive da escola de música do município na qual trabalho, foi que relatam que era um grande músico. Ele é um dos descendentes do Sr. Richard Crash, né? A mãe dele era uma das filhas, né? E por questões que o sobrenome a gente era geralmente do pai, ele não carrega esse sobrenome, mas sim, a questão musical vem daí. Algo muito, muito importante, que Erechim hoje tem a orquestra mais antiga do estado em atividade, né? Houveram outras orquestras que pararam ao longo do tempo. Desde o século XIX temos orquestras. Na verdade, desde
das missões, mas isso é uma outra história. E desses músicos que eu aqui citei, seja da família Krieger, que eu citei o Sr. Arthur Krieger, mas temos descendentes até hoje tocando, né? O seu filho, o Afonso, que foi um regente, foi um maestro importante também, né? A família Moron e a família Crash, assim como N outras famílias que estão fazendo música na nossa região nas décadas de 20, 30 e 40, mas no final da década de 40, e especialmente em 1950, vem da Europa um outro agente, um catalisador cultural que vai agrupar todos esses músicos, né? Cada um deles fazia sua música, às vezes em distritos diferentes, né? Mas esse artista, esse músico, o Sr. Frederico Schubert, um violinista muito importante para nós aqui, ele vai chegar em 49 no Brasil, né? Acho que em outubro de 49 chega em Erechim, ele vai inicialmente ir para Santa Catarina. Chegando aqui, ele vai fundar em 1950, acho que 10 de junho de 50, se eu não estiver enganado, a nossa Orquestra de Concertos de Erechim. Né? Essa orquestra mais antiga, inclusive mais antiga que a própria OSPA em acho que alguns poucos meses. Vai fundar também em 51 a nossa Sociedade Banda de Música, a nossa banda municipal, né? Que inclusive o Sr. Moron vai ser o regente, vai ser, inicialmente com o Frederico Schubert, ele vai ser o contramestre, né? Vai ser vai estar atuando ao lado dele, né? E também outros grupos que não vão ter uma longevidade como essa, não estão mais em atividade, mas inclusive, por exemplo, o coro do Clube Caixeral, né, que vão fazer concertos de Natal e tudo, mas que não vão ter uma vida longa. Este grupo, né, que vai estar fundando a orquestra, sob a regência do Sr. Frederico Schubert, tem grandes músicos, né? E muitos deles, Ernesto Crash, em um concerto em Porto Alegre, vai conhecer o Pablo Comos, um maestro de renome internacional, que estava à frente à OSPA naquele momento, e vai convidar ele para integrar a orquestra. Ele, sim, vai aceitar o convite e vai ir para lá. Né? Desses fundadores da orquestra, com certeza temos talvez algumas dezenas de músicos, né? Eu não citei aqui, mas a família Kohler, que temos um violoncelista que toca em Chapecó, e tantos outros. Estes músicos que migraram, plantaram raízes, e seus descendentes continuam carregando essa bagagem. Não raro, outros estilos musicais acabam se influenciando direta e indiretamente por esses músicos. Temos já há algum tempo, posso dizer aqui talvez uns 30 coros na nossa região, umas 2 ou 3 orquestras na região, incontáveis bandas e conjuntos musicais. Então, se fizermos uma perspectiva, aquele pequeno trio lá a partir de 1912, que vai estar animando as reuniões e os bailinhos do período, foi disseminando, e hoje temos talvez, eu diria, centenas de músicos que vivem e atuam na nossa região.
Como terceira música, teremos